Depois de ter sido massacrado no debate da Band, Bolsonaro muda estratégia e faz força-tarefa com emissoras amigas. Você que está vendo esse vídeo e quer saber tudo sobre a estratégia de Bolsonaro, já se inscreva no canal do Denlo César. Eu sou o Daniel César, o Denlo César, e todos os dias tem vídeo novo sobre eleições 2022 na TV. No meu canal a gente fala sobre os bastidores da corrida eleitoral sob o ponto de vista da mídia. O que as emissoras estão fazendo, qual a estratégia das emissoras, resultados de pesquisa, debate, sabatina e muito mais. Então já se inscreva no canal, ative a notificação para ficar por dentro da maior cobertura sobre a televisão nas eleições 2022. Mas quem assistiu o debate na Band sabe que Bolsonaro não ficou nada satisfeito. Haja visto a forma como ele saiu ao final do debate. Não concedeu entrevista, não cumprimentou os adversários, foi embora ainda com o programa no ar. O programa estava sendo encerrado quando o Bolsonaro saiu. É só quem assistiu o debate, é só pegar lá no YouTube da Band e dar uma olhada como o Bolsonaro saiu furioso com o resultado do debate. Isso porque na reta final do debate, ele que estava indo muito bem, se atrapalhou todo. No segundo bloco, teve uma infelicidade, depois de um primeiro bloco bom, positivo, para o presidente que vinha conseguindo fazer embates com seu principal adversário, Lula, que estava muito apático. Ele escorregou na estratégia. A estratégia da equipe dele era que ele fosse equilibrado, batesse na corrupção do PT e se mostrasse como alternativa, falando dos números positivos do governo. Mas Bolsonaro saiu do sério quando Vera Magalhães fez uma pergunta a Ciro Gomes, criticando a gestão dele na pandemia, o chamando de conivente com a cobertura vacinal, falando que Bolsonaro não comprou vacina e acabou permitindo a morte de milhares de pessoas no Brasil. Quem assistiu sabe que o presidente atacou Vera Magalhães, foi machista, misógino ao dizer que ela dorme sonhando com ele e a criticando duramente. A partir daí ele saiu do eixo, porque Simone Tebet, a Soraya, todos responderam em favor de Vera Magalhães. Nas redes sociais, a equipe do presidente percebeu a reação imediata do público feminino, que não gostou do comportamento dele como uma jornalista mulher, porque ele não foi assim com jornalistas homens e não foi assim com adversários homens. Ficou nervoso. No terceiro bloco ele tentou dar uma enquadrada no Lula, mas não contava com o direito de resposta do ex-presidente já no momento final do debate, nas considerações finais, e aí Lula conseguiu ter a última palavra ao dizer que com um único decreto vai acabar com 100 anos de sigilo que o Bolsonaro colocou sobre cartão corporativo, sobre uma série de itens, e Bolsonaro perdeu a linha. Foi embora do debate, deixou a Jovem Pan no vácuo no dia seguinte, e aí veio com uma conversinha mole de que ele e a Jovem Pan já haviam entrado num acordo para que a entrevista fosse semana que vem. Não é verdade, tanto não é verdade que não existe em nenhuma rede social do Bolsonaro ou da Jovem Pan a mudança da sabatina. A sabatina estava prevista para acontecer na segunda-feira, 7 da manhã, e não houve mudança. Tanto não houve mudança que não houve divulgação disso. A Jovem Pan divulga com antecedência todas as vezes que Bolsonaro vai para participar dos programas. É só dar uma olhadinha que na quinta-feira houve a divulgação de que ele estaria no Pânico. Ela passou a semana toda divulgando a sabatina do Bolsonaro no Jornal da Manhã para segunda-feira. E não avisou o público de que mudaria. Não avisou porque não sabia. O Bolsonaro não foi porque ficou de mau humor, não queria dar outra entrevista. Isso a gente já apurou também, tem lá na telinha. E decidiu dar um vácuo na Jovem Pan. Para as coisas não ficarem pesadas, ele aceitou ser entrevistado na semana seguinte. E aí, a equipe do Bolsonaro percebeu que ele foi muito mal no debate, foi mal avaliado. Por quê? Porque ele entrou em confronto com adversários, com jornalistas que não são amistosos com ele. Bolsonaro perde a linha. Ele não é uma pessoa equilibrada emocionalmente para aceitar críticas, para aceitar o contraditório, e ele vai para o embate. Ele gosta do embate, faz parte do perfil dele, e foi assim que ele se tornou presidente, nascendo lá no CQC, na Luciana Gimenez, e todas as entrevistas que o fizeram famoso sempre foi no embate. Só que no governo é diferente. A equipe dele já percebeu que quanto mais ele vai para o embate, mais a rejeição dele cresce. E ele foi mal no único ponto que ele deveria ter ido bem no debate, que era com o público feminino,
que é onde ele está muito mal. Ele tem menos da metade do eleitorado feminino na comparação com Lula. Com o IPEC, que saiu agora ontem, na última segunda-feira, Bolsonaro percebeu, ele e a equipe dele percebeu que a coisa não está tão boa. Não está terrível. Lula teve uma queda nos votos válidos, embora Lula ficou estacionado nos 44, Bolsonaro estacionado nos 32. Como Ciro e Tebet cresceram, Lula caiu nos votos válidos de 52 para 50,5, ainda dentro da margem de erro, vencendo no primeiro turno. Para vencer no primeiro turno, precisa ter 50% mais um de votos válidos. Lula tem 50,5. Então ele ainda está vencendo no primeiro turno. Mas a equipe do Bolsonaro percebeu que é possível levar a eleição para o segundo turno, onde, segundo ela, começa do zero. Para isso, é preciso que o Bolsonaro não cometa novos erros nesses 30 dias finais de campanha, que já é o sprint final da campanha. E aí, qual a estratégia traçada? Bolsonaro não vai onde não for amistoso a ele. Falou não para a sabatina da CNN Brasil. William Vac se colocou à disposição para entrevistar o presidente lá em Brasília, no Palácio da Alvorada, algo que a Globo não topou. William Vac topou só para poder entrevistar o presidente, mas levou não. Por quê? Porque a assessoria de Bolsonaro entende que o William Vac não é amistoso o suficiente para garantir um bom desempenho de Bolsonaro. Isso não quer dizer que teria confronto, que teria bate-boca. Não é do perfil do William Vac, mas seria algo semelhante ao que aconteceu no Jornal Nacional, em que não teve bate-boca, não teve briga, mas Bolsonaro foi muito mal no Jornal Nacional, porque foi confrontado com temas que não eram confortáveis a ele e com números que desmentiam as informações que ele dava. O tempo todo ele foi desmentido por Bonner e por Renata Vasconcelos, e deveria acontecer isso com o William Vac também. Diante desse cenário, foi montada uma força-tarefa com ligações rápidas, com estratégias rápidas, para que Bolsonaro volte à mídia de modo positivo. O que vai acontecer então? A força-tarefa reuniu Bolsonaro em torno de emissoras amigas. Emissoras que são amistosas ao governo e que historicamente estão do lado do governo. Qual é a estratégia traçada? Na quinta-feira, Bolsonaro estará na Rede TV. Vai ser entrevistado pela Rede TV. Não é uma sabatina oficial, a Rede TV cancelou o debate, não está fazendo sabatina, é uma entrevista com Jair Bolsonaro. A Rede TV de Marcelo de Carvalho é uma das emissoras da TV aberta mais próximas do Bolsonaro, tem nomes bolsonaristas muito fortes, como Lacombe, como Siqueira Júnior, como a própria Luciana Gimenez, que ajudou na campanha do Bolsonaro, que já se declarou como eleitora do Bolsonaro em 2018, o Marcelo de Carvalho, que é o dono e que vocifera em favor do Bolsonaro e tudo mais. Na sexta, a nova estratégia, Bolsonaro no SBT. Aí é outra emissora amistosa que tem Ratinho, que é defensor do Bolsonaro, o próprio Silvio Santos, que já elogiou o Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, casado com Patrícia Bravanel, uma bolsonarista de carteirinha. Então, na sexta, num ambiente muito mais amistoso, Bolsonaro estará no SBT. E na segunda-feira ele vai ser sabatinado na Jovem Pan pelo Jornal da Manhã, já com a estratégia traçada para ser amistosas, perguntas em que ele possa surfar na onda para fazer positivo. Qual a ideia aí? A ideia da equipe é que Bolsonaro passe por essas 3 entrevistas só surfando, falando de PIX, que ele tomou para ele mesmo sendo do Temer, falando da inflação que vem caindo, falando do desemprego que vem caindo e maquiando números que são desfavoráveis. Ele não será perguntado sobre os 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Ele não será perguntado sobre o fim do Auxílio Brasil em dezembro, como está previsto no orçamento. Ele não será perguntado sobre o ataque machista, sobre o crescimento do desmatamento na Amazônia. Nada disso levará Bolsonaro a um desconforto. Rede TV, SBT e Jovem Pan fecharam um acordo, uma força-tarefa para melhorar a imagem do Bolsonaro nos próximos dias. A ideia é que ele saia desse trio de entrevista mais forte do que ele entrou, para que nas pesquisas da semana que vem ele fique ou estável ou cresça um pouco. A ideia é que Bolsonaro não pode cair e que ele cresça um pouco. Mas a equipe também não está tão interessada assim em ver Bolsonaro disparando. Nesse momento eles entendem que o importante é que Lula não vença no primeiro turno. Por isso que Simone Tebet e Ciro não irão apanhar nas redes sociais. Os robôs não serão ativados para mirar em Ciro e mirar em Simone Tebet, porque o crescimento dos dois já é suficiente para evitar que Lula vença no primeiro turno, e aí Bolsonaro vai mirar
no Lula, acreditando que é possível virar o jogo no segundo turno. Nesse momento, a estratégia é que Bolsonaro fique firme lá entre 30% e 35%, para que leve para o segundo turno e aí sim ele tenha uma nova vantagem. Mas diante do péssimo desempenho do Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional e no debate da Band, a ideia é que agora ele só vai em emissoras amistosas. Nem no debate da Globo está mais confirmada a presença de Bolsonaro. O da CNN com o SBT, talvez ele vá, por conta do SBT, mas ainda vai ter muita negociação por aí. A tendência é que ele possa não ir. E aí, vamos ver o que vai acontecer Bolsonaro nessas 3 emissoras com a força-tarefa. Diz aí pra mim, você acha que o Bolsonaro vai se sair bem nessas entrevistas? Você acha que a estratégia de ir só em emissora amiga é uma estratégia boa? Não se esqueça, se inscreva no canal do Deno César, ative a notificação. Todo dia tem vídeo novo sobre eleições 2022 na TV. Compartilhe esse vídeo no grupão de WhatsApp sobre política, no grupão da família e vamos debater o tema. Tchau!